Vamos agora continuar aqui. Acho que agora resolvi o problema do celular. Vai dar para ir até o fim, assim espero, né? Então nós vimos ali naquele primeiro momento, essa aula 42, crises da década de 30, praticamente os antecedentes aí da Segunda Guerra, tá bom? Bom, teve um conflito que foi praticamente não só uma síntese, né? Uma experiência, um resumo do que seria a guerra, tá? Inclusive pelo seu aspecto geral. Então você vai ter nesse conflito a esquerda contra a extrema direita contra a esquerda ou extrema esquerda. Tem então um lado ideológico aí, setores antifascistas contra o fascismo, para ser mais exato, por um lado. Do outro lado vai ser o momento onde os alemães vão utilizar essas armas que eles estavam tanto produzindo, que até recuperou, né, parte da economia alemã, e que seriam usadas lá na Segunda Guerra, então como se fosse aqui a experiência, né, prática disso daí. Então esse conflito é importante por isso, mas não só por isso. É chamado Guerra Civil Espanhola. Então é um conflito que acontece entre a população espanhola e com mais de 1 milhão de mortos, portanto, historicamente também muito relevante. Bom, o que é que foi isso daí? Essa polarização que nós vemos hoje, inclusive, entre esquerda e direita, né? Ou entre esquerda e extrema direita, ela vai muito pela questão ideológica. Aqui, ela ultrapassa a questão ideológica e chega ao conflito armado. Como foi isso? A Espanha, que estava com uma crise econômica muito grande e também com uma crise política, ela tem eleições em 1936. Nessas eleições, uma frente popular ganha. Essa frente popular, que depois vai ser chamada de frente republicana, é um grupo de esquerda. Mesmo tendo liberais ali nesse grupo, é um grupo que tem a presença de socialistas, comunistas, trabalhistas e muitos anarquistas. Inclusive o anarquismo era mais forte na Espanha do que o próprio comunismo. Bom, esse grupo ganhou e chegou ao poder, portanto, pela via democrática. Eles foram eleitos. Eles não fizeram uma revolução, como foi no caso da Rússia, ou como se tentou fazer na Alemanha, com a Rosa Luxemburgo. Não, eles ganharam eleições dentro do processo. Porém, o grupo que perdeu as eleições, que era de tendência fascista e extrema-direita, eles não aceitaram a derrota. Não aceitar a derrota, não gostar da derrota, faz parte do processo. Mas impedir que o outro grupo que ganhou agora ocupe o poder, aí já é outra história. Aí isso chama-se golpe. E eles fizeram isso. Para 2 meses da posse, praticamente, dessa frente popular republicana, acontece um golpe e eles vão tentar impedir a posse desse grupo. O problema é que esse grupo não vai aceitar e vai resistir. E aí a resistência é armada. E nós teremos então o início de uma guerra civil. Portanto, uma polarização ideológica que se transforma numa guerra civil faz pensar, né? Inclusive nas coisas que acontecem hoje em diferentes partes do mundo. No Brasil não acontece isso, nunca aconteceu. E não vai acontecer, não é? Bom, aqui aconteceu e foi altamente sério. Como é que foi isso? Então, essa guerra civil contou, de um lado, com esse bloco republicano, que eu já falei, né? Comunistas, socialistas, anarquistas, trabalhistas, na verdade era um grupo antifascistas, tá bom? E do outro lado, o grupo da Falange,
ou a Falange Nacional, existe um partido chamado Falange, e que também será chamado de nacionalistas. Entende então aqui o significado do nacionalismo, né? Que lembra aquele nacionalismo do Hitler, do Mussolini, exagerado, exacerbado? É esse nacionalismo que aparece aqui. Mas eles têm, enquanto os republicanos vão ter também apoio de setores médios, vão ter um apoio da população urbana, né, muito grande, os nacionalistas vão ter o apoio da igreja, com essa questão aí de tradição, de família e tal, e também de camponeses. Tá? O conflito foi árduo, foi trágico, e ele se internacionalizou. Por quê? Para apoiar a Frente Republicana, chegou a União Soviética, porque era um grupo antifascista. A União Soviética deu apoio político, né? Estamos do lado e tal, e apoio material, mandou lá armas e carros e tal, e com certeza também alguns líderes militares, tá? Mas ficou mais ou menos nisso. Inclusive mandou lá polícia secreta, né, soviética, fazer lá já não sei o que, né? Já não é uma ajuda tão significativa ou bem-vinda. Do outro lado, a Alemanha, a Itália e até Portugal mandaram também ajuda para o bloco nacionalista. Portugal vai ter um governo lá que também traços fascistas, né, claros, o salazarismo. Mas a Alemanha ela vai mandar também tropas, né, não só oficiais para treinar tal, tropas, soldados, material bélico e principalmente os aviões. Né, os aviões vão fazer a diferença, inclusive. Vão ter a liberdade de atacar as cidades espanholas. Isso foi um grande problema internacional, né? E em alguns lugares eles atacaram sem mesmo ter autorização. Tá? Eles vão fazer esse ataque. A frente republicana também recebeu apoio do que se chama das brigadas internacionais. O que seriam as brigadas internacionais? Gente, essa Guerra Civil Espanhola, ela foi a última guerra, o último grande conflito com uma carga ideológica muito grande. É como se eu dissesse assim, ó, o conflito não está sendo feito como uma guerra tradicional, onde o motivo normalmente é econômico, né? É o território, o petróleo, é a água, eu não sei o quê, né? Aqui é exatamente essa questão, fascismo, antifascismo. Então grupos, por isso que alguns chamam essa revolução essa guerra civil de a última guerra romântica, nesse aspecto ideológico. Nenhuma guerra pode ser romântica, né? Mas nesse sentido. Então grupos e pessoas antifascistas do mundo foram para a Espanha. Abriram mão, né, da sua segurança, onde eles estavam, e foram para lutar contra o fascismo. Isso é muito interessante, mostra uma força ideológica bárbara, porém, militarmente falando, altamente questionável. Eles iam sem armas, a boa parte deles, sem preparo militar, mas com a vontade. Né? Inclusive, brasileiros foram para essa guerra, né? Participaram lá. Vi a palestra de um deles, inclusive, Apolônio de Carvalho, veio em Lins, na época que eu era estudante universitário, fez uma palestra na Federação Universitária de Lins, tal, colocou esse negócio todo. Bom, mas isso aí, comparado àqueles soldados que eram profissionais, a coisa complicou, tá? O maior exemplo da violência da guerra foi feita pelos aviões nazistas
que atacaram a cidade de Guernica, ou Guernica, na verdade um lugarejo ali, republicano naquele momento. Arrasou, né? E o episódio ficou eternizado por um artista espanhol chamado Pablo Picasso, que fez esse quadro que aparece aí na página 321 do nosso texto, e que aparece em vários lugares. Se você procurar na internet, tem até explicações de parte por parte desse quadro, para termos ideia da profundidade que foi isso. E da importância aqui, no caso, de utilizar a arte como uma manifestação política, como uma forma de resistência. O Picasso se coloca ao lado dos republicanos. Tá? Vale a pena, esse quadro tem aparecido muito nos vestibulares, inclusive na forma de discursiva, de teste, tá lá, tá? Porque foi marcante mesmo. E olha só, esses ataques da Força Aérea, ou mesmo os ataques por terra da Alemanha, mostram um poderio que a Alemanha não poderia ter pelo Tratado de Versalhes. E que o mundo fingia que não via que ela estava assim, mas que agora não tem como não ver. Tá lá. O que é que vai acontecer então? Vamos só de novo fingir que nada aconteceu? Bom, vamos ver. O desfecho do conflito deu vitória aos nacionalistas, ao grupo da Falange, derrota aos republicanos, derrota da esquerda, e a Espanha entrou numa ditadura fascista, liderada pelo general Franco. O general Franco que estava à frente desse golpe aqui, que esteve à frente. Claro que ele não foi o único, mas ele foi o personagem principal aqui na maior parte desse processo. O general Franco fazia chamado de Generalíssimo Franco, tá? E vai governar. Essa ditadura vai durar até 1975. Olha a longevidade disso daí. Só depois que ele morre é que temos aí o processo de redemocratização da Espanha. Você vai ver, inclusive, nas fotos que tem no nosso texto, faixas colocadas lá nas cidades, né? Parece que em Madrid, né? Não passarão. Então essa questão do não passarão passou a ser utilizada em vários movimentos antifascistas pelo mundo, né? De uma simples passeata a uma revolta. Então não é simplesmente não passará, quer dizer, é uma lembrança, tá, da luta fascista contra o fascismo na Espanha. Bom, feita essa análise aqui, vamos para o final, né, que lá no nosso texto é na página 18, que é o expansionismo e o início da Guerra Mundial, e aqui no nosso texto é 322, tá? Bom, já vimos que a Alemanha está descumprindo o Tratado de Versalhes por conta, sobretudo, desse armamento que ela está efetivando. Mas não é só isso. A Alemanha vai anexar a Áustria. Esse episódio é chamado de Anschluss, que é anexação em alemão, tá bom? Anschluss, sei lá, fala o seu alemão aí. O que é a Áustria? Lembra que na Primeira Guerra tinha o Império Austro-Húngaro? Se desfez. Os tratados pós-guerra separou isso aí. A Áustria, a Hungria, acabou. E na Áustria todo mundo falava alemão, né? Então Hitler falava, esse aí é nosso. Lembra a ideia do espaço vital? Ele vai entrar na Áustria, vai invadir a Áustria. Não terá praticamente resistência armada nenhuma. O governo austríaco está em maus lençóis econômicos e políticos. E ele invade, coloca lá um chanceler alemão. A população gostou, né? Pouquinho tempo depois que ele entra na Áustria, ele faz um plebiscito, um referendo, né? Se a população queria ou não que a Áustria fosse anexada à Alemanha sob o governo do Führer e tal. 99% fala sim, queremos, e ficou lá.
mas não podia. Porque pelo tratado de pós-guerra, Primeira Guerra, a Áustria teria que ficar independente da Alemanha. Então, mais um desrespeito aí. E vai. Aí ele caminha na direção da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia tinha um território chamado Sudetos, que o Hitler falava, isso aqui é nosso. Lá o pessoal fala alemão e é nosso. E ele vai lá. A Tchecoslováquia não vai aceitar essa ingerência. E aí ela vai pedir socorro aos aliados. Aliados lá daquela Guerra Primeira. No caso aqui a Inglaterra e a França. Que são obrigados agora a fingir que estão vendo e vão fazer alguma coisa. Eles organizam uma conferência, aparece aí, ó, Conferência de Munique, 1938. Cara, tem alemão na conferência, tem francês, tem inglês, tem todo mundo lá, só não tem tcheco. Eles não foram chamados. E o que eles decidiram ali? Hitler, fica com essa parte, ela é tua. Vamos aceitar essa anexação. Desde que você prometa que não vai mais fazer nada. Parece aquele castigo para a criança, né? Ó, não vai mais fazer isso, hein, menino? E Hitler falou assim, não vou fazer não. Você acha? Tem uma charge, né? Numa das questões que você vai responder lá da tarefa, que mostra o inglês em pé, conversando com Hitler, que está sentado do lado da Tchecoslováquia e da Polônia. As duas são mulheres. E o inglês pergunta, você não vai mais, né, atacar e tal. As suas intenções são boas? E o Hitler fala, não são boas. E o inglês fala assim, bom, pensei que não eram boas. Ou seja, eles fingiram aí que acreditaram. Consequência disso, ou melhor, isso é o quê? Isso está dentro do que se chamou de política de apaziguamento. Ô louco! A política de apaziguamento é praticamente uma tolerância a esses excessos do nazismo, inclusive essa expansão territorial, esse crescimento e esse armamento, para evitar uma nova guerra. Se fosse só isso, seria até interessante, mesmo que estranho, né? Então anulasse logo o tratado. Mas não, então tem esse aspecto. Vamos tolerar isso aqui para evitar uma guerra. Mas não convence. Aí tem o item 2, que está um pouco escondido nessa história. Se você pegar o mapa, você vai perceber que do lado da Alemanha tem uma coisa chamada Rússia, do verbo União Soviética. A União Soviética saiu da Primeira Guerra a partir de uma revolução socialista lá, do Lenin e tal. Virou comunista e está lá. Ela não passou pela crise de 29, porque tinha aquela política dos planos quinquenais, tal, planejada. Então ela estava em ascensão. E o que o resto da Europa pensava? Olha o perigo do comunismo aqui chegando. Uma Rússia poderosa, que impede de influenciar, de, sei lá, anexar. É o comunismo chegando aí, né? Serve para tanta coisa, esses medos. Então, eles observaram que se tivéssemos ali uma Alemanha forte, economicamente e militarmente, seria um empecilho, uma barreira para o avanço soviético. Então aí que está por trás do Tratado de Versalhes, da política de apaziguamento. A primeira é verdade, de fato, evitar a guerra tinha essa intenção, e tinha essa outra intenção também, que era barrar o avanço soviético. Tá? Nossa, então, pois é. Mas os ingleses, gente, não tinham como saber que o Hitler ia ter tanto poder e que ele ia levar o mundo àquela guerra que ele levou. Bom, não sei se ele não tinha, né? Deveria ter tido. De qualquer forma, o Hitler não só ficou com a Tchecoslováquia, como foi para cima da Polônia. Quando ele vai para cima da Polônia, ou seja, desrespeitando aquele não vou mais atacar, lembra? Que era o acordo, desde que você fica aqui, ele vai atacar a Polônia. A Inglaterra, França não. Se for atacar a Polônia, vamos declarar guerra. Sabendo disso, a Alemanha nazista foi conversar com a Rússia. Cara, eles se odeiam, né?
São ideologias opostas, internacionalista, nacionalista, olha a diferença. Mas nesse momento isso não importa. O Hitler e o Stalin, a Alemanha e a União Soviética fazem um acordo. Aparece aí, ó, Pacto Germano-Soviético. É um pacto de não agressão. Então a Rússia se compromete a não agredir a Alemanha e vice-versa. Para a Alemanha isso é ótimo, porque a Alemanha, pensa então de novo no mapa, que se tivesse uma guerra generalizada, ela estaria sobre dois ataques, dois flancos. Aí não tem como. Mas agora não, de um lado ela tem paz. Está garantido que não tem. E a Rússia também evita uma guerra, né, de participar, e ainda vai ganhar parte da Polônia, que a Alemanha vai atacar. Então, o Hitler vai fazer o que então? Vai anexar a Polônia. A Inglaterra, a França não vão ter outra saída. Quer dizer, elas vão declarar guerra. Se não fizesse isso, quer dizer, onde é que iria moral ou qualquer outra coisa? E aí temos a guerra. O início dela, né? Bem no finalzinho do nosso texto aí, ó. Reação militar da França e da Inglaterra iniciando a Segunda Guerra Mundial. 1939, 1º de setembro. É mole? As consequências disso aqui nós vamos ver daqui a pouco, tá? Bom, temos aí dois exercícios. O primeiro exercício, tempo ali, nós temos um grande texto que é óbvio que eu não vou ler, mas ele faz referência à cidade de Guernica, que foi atacada pela aviação alemã durante a Guerra Civil Espanhola. Mas depois ele vai narrar outro lugar que também sofreu isso, para a gente perceber que aquilo levou um destaque por conta da obra do Picasso, mas que o massacre ele foi mais generalizado, tá? Então nós temos aqui as perguntas, eu vou passar para vocês na foto, porque é discursiva, mas vale já um comentário. Letra A fala assim: é possível dizer que os bombardeios em Benassal foram semelhantes aos de Guernica? Por quê? Então você vai dizer que sim, vai ter que ler o texto, tá certo? Vai dizer que sim, foram bombardeados pela Força Aérea Alemã, Luftwaffe, não sei se fala assim, então você vai estudar alemão para falar direito, antes de rir de mim. E vai explicar aqui que está no contexto da Guerra Civil Espanhola, e que é a Alemanha, e serviu para testar o material bélico nazista. A B, em que consistiu a experiência nazista citada no texto? A ideia dos campos de teste para suas armas, sobretudo os aviões, as bombas e as técnicas militares. E a parte última, 3, do verbo ser, como foi o envolvimento da Alemanha na Guerra Civil Espanhola. Então é mesmo com a repetição, aí dá para responder pelo próprio texto, não esse aqui, mas do texto que nós usamos aqui para explicar, tá? Apoiou o Bloco Nacionalista, apoiou o General Franco, participou das operações, atacou e arrasou. A pergunta 2, muito legal essa, mostra um mapa aí, na verdade 2 mapas. Olha só como é que pode se interpretar de forma diferente as coisas. Ó, os mapas constituem uma representação da realidade. Observe na imagem abaixo 2 mapas presentes. Aqui é a parte 323, tá? É intitulado Um Estudo sobre Impérios 1940. Então, de um lado tem a Alemanha, bem pequenininha, escrito assim, a nação agressora. E do outro lado aparece aqui o Reino Unido, escrito assim, 26% do mundo, o Império Britânico. Então ele quer mostrar que a Inglaterra dominava boa parte do planeta naquele negócio de imperialismo. E boa parte da dominação era pela força. Então temos que ter claro o absurdo que foi a violência nazista. Mas não podemos achar que os outros países, mesmo a Inglaterra, era boazinha, né?
Já viu o imperialismo, aquela dominação toda. Bom, mas é claro que um erro não vai justificar o outro, então vamos aqui à questão. O uso da cartografia nessa reportagem evidencia uma interpretação acerca da Segunda Guerra Mundial. Naquele contexto, é possível reconhecer que essa representação cartográfica tinha como finalidade criticar a Alemanha? Não, né? A B. Justificar o justificar o expansionismo alemão. Do verbo, se eles podem, por que eu não posso? Se eles são ricos porque conquistaram tantas coisas, o que eu preciso para conquistar tantas outras coisas? Pois é, espaço vital. B. Enfraquecer o colonialismo? Não, podia até ser, né? Mas não é essa a intenção tal. Então, B mesmo. Parabéns, você que acertou essa. E aí, vamos para a segunda semana. Acho que só em outubro, hein? Ou não.